Nossa, não. Oi, Eni, bom dia. Depois daí você só solicita, tá, a entrada. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Rodrigo. Agora vamos só esperar a Eni entrar, solicitar a entrada para a gente começar o nosso bate-papo. Friozinho hoje, né, gente? Só tô te esperando, tá, Eni? Só solicitar a entrada que daí eu te adiciono. Já lindo, hoje tem bastante coisa para a gente falar, bastante insights do livro que a gente pegou, não só do livro, né? Trazendo um pouco da nossa realidade também, né? Então, coisas bem interessantes. A gente vai falar com bastante coisa para a gente refletir, né? Eu acho que esses momentos de reflexão, de autoanálise, os momentos de vales, né, são importantíssimos para a gente poder extrair o melhor, né? Porque muitas vezes a gente não para poder pensar. Deixa eu pôr aqui. Ao vivo. Vamos aguardar a Eni, a gente começar. Bom dia, Eni, bom dia todo mundo. Oi. Tudo bom? Tudo. E esse fundo aí? E esse fundo Olha, azul? O fundo azul tá muito lindo, mas tá um baita frio aqui dentro. A cenografia ninguém muda, né? Ninguém mostra, né? Exato. Isso a Globo não mostra. Não, e aqui a gente na podologia, né? A gente mostra atrás dos bastidores, né? A vida como ela é, né, Eni? A vida como ela é. Igual eu fui pôr a camisetinha branca e sujei tudo de base, tive que tirar. Por isso não tô com a camiseta. Isso faz parte, né? Muito legal. Exatamente. É. Eu tava até dando uma introduzida, né? A gente até falar, então a gente vai concluir o Picos e Vales, né? Esse livro, não só como trazendo um pouco das histórias, um pouco do aprendizado, né? Um pouco dos insights, né? Que eu acho que é o que eu falo, né? Quando a gente está no momento de vale, é o momento da reflexão, da autoanálise, descobrir coisas que a gente não sabia que existia dentro da gente, né? E que riqueza que tem dentro da gente, né, Eni? É bastante. É só a gente Isso a gente querer estava até soltar, né? conversando, a gente estava até conversando hoje, antes até da live, sobre essas reflexões, né? Então a gente vai falar até um pouquinho, né? Então, concluindo, né, finalizando o livro Picos e Vales, né? E os Sil, deixa eu só insights que fazer a um gente teve. parênteses. Só Pode fazer um falar. parênteses. Não tem muita gente ainda aqui, mas se tiver alguém ouvindo e conhece a Rejane Podóloga, o e-mail dela começa com Jane e é do Gmail. Não vou dar o e-mail dela aqui, mas ela não entrou em contato com a gente, foi ela sorteada. Se ela entrar em contato até quinta-feira, a gente vai sortear outra pessoa, tá bom? Vale a pena, viu? Esse livro é um livro fácil e é muito bom mesmo. Então vamos começar, Eni? O que você acha? Bora A gente lá. espera um pouquinho. Então tá bom. Então agora os Me fala aí, o pequenos que que você insights, tá? Aham. Os pequenos insights, né, tirados do livro, tá? E aí a gente vai bater um papo, a Eni vai até contar algumas histórias, isso, aquilo, a gente vai interagindo, se tiverem dúvida, quiserem compartilhar,
tá? Vai falando aí, Sil, que eu vou convidar umas pessoas, tá? Pode ir falando. Tá. Então, assim, o que serão os picos e vales, né, na vida de qualquer um, né? Como que a gente faz para a gente administrar os nossos momentos bons e ruins, né? Então, acho que a primeira coisa, fazer da realidade a sua amiga. O que acontece? Muitas vezes a gente tem pensamentos, eles podem ser pensamentos que nos fortalecem, levam para frente, ou pensamentos que nos paralisam, não é? Então, é muito importante perceber que tanto na vida pessoal quanto no trabalho, né, a gente sempre vai ter picos e vales. Isso é muito, muito normal, né, a gente atravessar esses altos e baixos, tanto os financeiros, como os emocionais, quanto os espirituais, na saúde e na doença, na alegria e no sofrimento, né, e aceitar que essa repetição faz parte da complexidade e da riqueza de estarmos vivos, Já volto, né? Tá? Vai falando. Tá. Na riqueza de estarmos vivos. É a mesma coisa que nem um eletrocardiograma, né? A gente tem as batidas do coração, os altos e baixos. Quando ela para, é porque a gente não tem mais vida. Então, isso faz parte do processo da vida de todo mundo. A vida como ela é, né? E o que acontece? Que eu acho que é uma coisa importante, né? O modo como você se sente depende, em grande parte, de como você encara a situação. Né? Quando você aplica a perspectiva dos picos e vales, você pode fazer com que momentos bons e ruins se revertam ao seu benefício. Né? E aí, o que acontece? É possível sair de um vale muito mais rápido quando a gente consegue sair de nós mesmos. Né? Sabe quando você sai de cena, quando você é simplesmente um espectador, você olha a cena sem emoção. Né? Então, a gente consegue olhar muito mais com razão. Por isso que é muito fácil a gente opinar e ajudar os outros, né, muito mais do que a nós mesmos, né, porque a gente saiu da cena. Então não tem aquela emoção envolvida, não é verdade? Isso é muito útil, tanto na parte pessoal quanto na parte amorosa. Então, muitas vezes, tá, quando você não consegue ver solução, sai da cena e olha como se fosse uma outra pessoa. Concorda, É como a gente fala assim, quando é o problema do outro, fica mais fácil de a gente tentar resolver, né? Porque a gente não tem a emoção do problema. Não que a gente vá resolver, mas é porque a gente está enxergando com outro olhar, né? A gente está de fora, a gente está com outro olhar, não tem a emoção. Por exemplo, morre alguém da sua família e eu chego toda fria, consigo resolver todos os problemas ali de enterro, de papel. Porque eu não tenho emoção, não que eu não goste da pessoa, mas eu não tenho a ligação afetiva, né? Estou olhando com outro olhar. Exato, né? E o que acontece, né? E olha que interessante também. Então, eu acho que assim, é uma coisa que vale a pena como experiência, né? Até para teste, seja o seu observador, né? E aí vocês vão sentir qual que seria a diferença, né? Eu acho que quem observa encontra mais soluções do que quem está na própria cena, não é verdade? É verdade. É o que está acontecendo agora nesse momento também de pandemia, né? Desculpa, Silvia. Onde as pessoas chegam e fecha a sua clínica, abre sua clínica, fica quieta, não vai ter mais pé, vai ter pé, não vai ter pé. Então, assim, se coloca fora, né? Veja o que você já plantou, o que você conquistou e fala assim, vale a pena eu esperar, não vale a pena eu esperar, vou dar uma respirada, falar com a minha família, falar com o banco, quem está gerindo financeiramente tudo isso. Então assim, se você olha de fora, realmente é um caos mundial, né? Mas o que eu posso fazer olhando diferente para isso? Até legal, por exemplo, você supõe que você está com você não está conseguindo ver solução, né? Então faz a pergunta como se fosse um amigo. Se fosse um amigo seu, quais conselhos você daria para a pessoa, né? E aí você começa a ver que tem soluções, né? Para tudo tem solução, né? Então eu acho que é uma visão interessante e valeria a pena a gente explorar, né? Outra coisa que é muito interessante também, tá? Os erros que a gente comete durante os bons momentos hoje, eles geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias, né, que a gente faz durante os momentos ruins, hoje geram os bons momentos amanhã. E nós criamos nossos próprios momentos bons e ruins, né, muito mais do que a gente se dá conta. Então vamos supor, alguém ganhou na loteria, tá?
Então, essa pessoa ganhou na loteria, ela está no momento pico, né? No momento alto. Só que se ela começar a gastar muito, o que, que vai acontecer amanhã? Ela vai perder a oportunidade de conseguir fazer bons frutos com o dinheiro que ela ganhou, né? E a mesma coisa acontece se ela está no momento bom, né? E ela consegue poupar o dinheiro, isso, aquilo, o que, que ela vai fazer? Ela vai criar mais momentos de picos, né? Por isso que é muito importante, né? E isso é uma decisão nossa, muito importante a gente avaliar, né? Mesma coisa, por exemplo, vamos supor coronavírus. Aquela pessoa que economizou, né, que teve o fundo de emergência reservado, nessa época, passa um pouco menos de aperto, né? A mesma coisa quando você está num momento ruim, você faz alguma coisa boa, amanhã você vai ter momentos bem mais elevados, bem mais altos. Eu brinco até numa dieta, né? Na dieta você come, come, come. O que, que vai acontecer amanhã? Amanhã você criou o seu próprio vale, porque você vai ter que emagrecer, você pode ter algumas doenças, você pode ter o colesterol alto, né? Então, por isso que eu falo, isso é um modo como a gente interpreta, como a gente age, para a gente criar os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins, né? Ficar mais tempo no pico, permanecer menos tempo no vale e criar mais picos na nossa vida. Não é, Inês? Você tem alguma coisa assim? Alguma... É o que eu falo disso, é assim, também não tenha vergonha de estar no vale, né? Ele faz parte também de toda a história, de todo o processo. O importante é sair de lá o mais rápido possível, né? Mas não tenha vergonha de você ter passado por lá, porque ali também tem ensinamento. Então, se você olhar, tô aqui caída, não sei o que, tá, caiu, levanta, passa metiolate, lembra que a mãe falava pra gente? Vamos, levanta, não tá doendo nada. Passava até cuspe, né? Então é isso, o estar no vale é você caiu, legal, caí, levantei, vou lá no hospital, vou passar cuspe, vou passar metiolate, sei lá o quê, e vou levantar e vou pro meu pico, porque eu tava no pico, né? Eu tava no meu pico. E volto a lembrar que eu falei a semana passada, o seu vale e o seu pico não é igual ao meu. O meu é diferente do seu e eu posso até te dar uma dica, né? Eu posso até te orientar. Ouve e tira o que é de proveito, o que não for de proveito. Bye, bye. E até pensar o que a gente pode fazer para a gente voltar para o pico, né? Então, assim, eu não quero ficar no vale tanto tempo, né? Então, eu quero ir para o pico. O que eu preciso fazer, né? E aí, o que acontece também, né? Se você estiver temporariamente num pico ou no vale, uma pergunta que eu acho que é muito importante. Qual é a verdade nessa situação? Porque sempre tem uma verdade, né? E também, sempre que não souber muito bem como sair de um vale, olha que interessante, né? Os vales e os picos são opostos, não é? Então, observa o que você fez no vale e faça exatamente diferente. Isso quando você não tiver uma coisa muito formatada, uma coisa muito clara. Então, o que eu fiz para cair? E o que eu preciso fazer, então, para levantar? E o que é diferente que eu fiz, que eu caí, que eu possa fazer diferente para levantar? Não é? Isso. É que deu um pane aqui no meu, mas eu te ouvi. Exatamente. E uma coisa é, a gente tem muito perguntas fortalecedoras, né? Então, para você sair mais rapidamente de um vale, né? Primeiro, identifique e aproveite o bem oculto, né? No momento ruim. Sempre tem um bem oculto, sempre. Isso é fato, tá? Às vezes a gente acha que não, mas ela tem. E essas perguntas, elas são muito importantes porque as respostas chegam, né? E para isso é importante você relaxar um pouco, né? E reconhecer que os vales têm fim, assim como os picos têm fim, né? A vida, ela é feita de altos e baixos, né? Então, a outra coisa que a gente já tinha falado, né? Faça o oposto daquilo que te colocou no vale, né? Uma ideia, eu acho que às vezes a gente fica tão centrada em nós mesmos, né? Que a gente não vê o que tem ao redor, né? Então, eu acho que valeria muito a pena você não centrar em si mesmo, né? E pensar assim, o que eu posso ser mais útil no trabalho? Como eu posso ser mais amorosa na vida pessoal? Porque você tirou o seu foco, né? Você pôs foco em outra coisa, né? Então sai um pouquinho, fala o que eu posso ser útil, o que eu posso contribuir, o que eu posso colaborar, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante é evitar comparações, né? Eu falo que assim, a única comparação que você tem que fazer é com você mesmo.
né? Eu sou muito da filosofia cresça 1% a cada dia. Então, no final do dia, eu faço uma autoavaliação, uma autoanálise, para ver aonde eu posso melhorar, o que eu fiz de bom ontem que eu posso repetir, aonde eu tenho que ajustar, né? Porque assim, a gente fazendo uma autoanálise, a gente consegue entender aonde a gente pode melhorar. Não Com é, Eni? certeza. E trazendo para a realidade uma coisa bem prática, eu falo isso, é porque eu estou vendo a invasão aí da internet, né? E todo mundo querendo ser bambambam na internet, e é isso, e é Instagram, e é Facebook, e aí as pessoas querendo dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, lá, a hora que tá com a coisa, tá lá no vale, ou tá lá no pico, porque nas duas situações vão aparecer várias informações, faz uma por vez. Escolhe uma e faz ela bem, né? Porque se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai ter, vai conseguir, vai fazer mal cada uma delas, porque não vai conseguir se dedicar, né? Que é isso que a Silvia está falando. Olha pro redor, tá? Eu vou pegar na vida, vamos ver, né? Vou pegar o amor, tá? O amor eu deixo um pouquinho de lado, deixa eu cuidar aqui agora do amor, né? E isso, consertando isso, vai acabar clareando as outras coisas que estão em volta. Também não queira ser mágica e dar conta de tudo do mesmo tempo, porque tá todo mundo falando. Se eu não entrar no Instagram, o que eu faço? Vou estar perdida. Não, calma, 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 vai entender. Não entrou até agora, vai ter que entrar, isso já sabe. Mas assim, o que eu preciso fazer para entrar? Olha com calma, com delicadeza com você. Com delicadeza com você, respeite o seu tempo. E entenda o seu processo também, né? Entenda que cada um, é o que eu falo, compara você com você mesmo, né? Não são os outros, porque cada um está numa fase evolutiva, cada um está num processo, né? Cada um tem os seus aprendizados, né? Então eu acho que uma coisa bacana é você olhar para o seu próprio aprendizado e tirar o melhor do seu próprio aprendizado, não é, Mi? Exatamente, exatamente. E olha que E só o interessante. nosso olhar que vai conseguir, né? Só a gente mesmo que vai Exato. conseguir. Né? E o que eu falo, né? Sempre tem um bem, né? Rejane, isso. Sempre tem um bem que jaz oculto no momento ruim, né? E a gente tem que aproveitar um benefício próprio, né? Então você pode transformar seu vale num pico quando você identifica e tira proveito do bem oculto no mau momento, né? Então aprender a tirar proveito desses momentos é fundamental. Por quê? Porque eles te ensinam muito, não é verdade? E olha que interessante, algumas pessoas aproveitam bem pouco desses momentos de dificuldade, né? Enquanto outras aproveitam muito, né? E não é a história ou a circunstância, é o que você retira dela que é tão poderoso. Isso só depende da gente. Então, vide coronavírus, né? Quantas pessoas estão se reinventando, mudando os produtos, mudando o modelo de negócio, fazendo de um universo que é possível, por exemplo, o mundo digital, né? Quantas pessoas estão ganhando dinheiro com isso? Então, essas pessoas, elas aproveitaram a oportunidade para criarem novas habilidades, não só novas habilidades, como também novos conhecimentos, aonde eu posso ir, o que eu posso mudar, o que eu posso acrescentar, né? Isso é muito fundamental, né? Porque o mundo ele está em constante evolução e a gente tem que entrar nessa onda da evolução. Por isso que é importante é o que você retira desses momentos, não é, Inê? Exatamente. Hoje eu estava no curso que eu estou fazendo no Sebrae, e vários empreendedores, e aí o consultor começou falando, o que vocês estão. Qual o sentimento que você tem agora nesse momento, né, nessa crise? Aí todo mundo, só falaram coisas desanimadas, né? Tô desanimado, tô desesperado, tô sem dinheiro, tô não sei o quê. E aí ele gravou lá, né? Era proposital, ele escreveu essas palavras lá que é uns 20 empreendedores, e aí depois do decorrer da aula, a gente foi falando, ele foi perguntando o que nós fizemos de atitude que a gente não fazia antes da pandemia e que a gente estava fazendo agora. E aí ele fez assim, vocês perceberam, gente? Vocês já mudaram, né? Vocês já perceberam? Teve que ter uma crise, por exemplo, quem não estava na internet.
né? Ah, eu não tô na internet, não gosto, eu sou velhinha, não quero. Teve que entrar. O outro tinha um puta, Uhum. desculpa, puta restaurante. Tinha um restaurante enorme, bacana, não sei o quê, mas aí ele não fazia delivery, porque, não, delivery é popular, eu não quero e tal. E agora se ajustou para fazer delivery. Não fazia, então, na hora da crise, na hora né, na hora do, como é que você fala? Saída do comum, até a palavra esqueci agora. Você toma uma atitude, porque aquela cena não era que você vivia. Ou você sai correndo dela, ou você toma uma atitude. Né? Então foi isso que ele quis É, mostrar. Então a gente não vê nada de bom, né? A primeira semana, se você me perguntasse, dia 18 de março, o que eu achava do corona, eu ia agarrar em você e começar a chorar. Agarrar não que eu não podia, né? Mas eu ia ficar chorando. E agora eu já vivi várias oportunidades, umas são reais, outras mais para o futuro, mas que eu não iria olhar com esse olhar lá uhum. atrás, né? E vi que nem aquela dos vídeos, né? Tinha aquelas do vídeo que não olharam que o mundo estava mudando, daí entrou o Blockbuster, acho que era Blockbuster, e engoliu. Então, e acontece isso, né? Se a gente não se reinventa o tempo Ah, tá. todo, uma hora a gente é engolindo, Uhum. né? Isso para tudo, né? A E mesma eu coisa tenho uma da história, não Kodak. sei se você, não sei se você conhece, que teve o vídeo, engoliu mesmo, mas teve um empreendedor que ele resolveu continuar. Por que que ele resolveu continuar? Porque ia ter gente que ainda tem o aparelho em casa, que ia querer a fita ainda, né? Ele ficou Sim, sozinho ali no meio, todo mundo, mas por que que você vai ficar sozinho? Ele fez, porque tem gente que vai ainda ter o aparelho, não vai mudar assim, de repente, né? Eu vou ficar com o meu negócio sim. aqui, né? Ele sobreviveu? Não sei, né? Não sei o final da história. Uhum. Mas ele viu uma oportunidade, é uma oportunidade, É, né? Diferente da dos sim, outros. sim. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para um novo olhar. Eu acho que é o mais importante, Aham, né? E pensar que o Vale é uma oportunidade, né, para a gente crescer, para a gente criar algo melhor, para se reinventar, né? O que eu falo, aham, não foge do Vale, ao contrário, aprenda com ele, né? Porque o aham, sofrimento no Vale, ele é capaz de despertar a gente para verdades que a gente sempre ignorou, né? Por isso que eu acho aham, que é fundamental a gente aprender justamente no Vale, né? aham. E para permanecer num pico por mais tempo, né? Primeiro, valorizar e administrar seus momentos bons com sabedoria, né? Então, não só isso, como ter humildade e ter gratidão, são ferramentas poderosíssimas, né? E continuar fazendo as coisas que o levaram até lá, né? E sempre melhorando, sempre aprimorando, sempre crescendo, né? E olhar muito, eu acho que a pandemia, ao meu ver, ela também veio para uma coisa que é muito positiva, um olhar para o próximo, né? Fazer mais pelos outros, né? Então, o que que eu acho? É um momento da gente se solidarizar, um momento da gente compartilhar, um momento da gente ajudar, né? Nada vem por acaso, né? Então, eu acho que assim, quanto mais a gente fizer pelo outro, mais a gente recebe de maneiras diferentes. Não é verdade, Aline? Aham, é verdade. E às vezes não vem, vem num carinho, vem num colaborador que quer trabalhar com você, vem numa parceria que vai te trazer, talvez não um financeiro imediato, mas vai te ajudar a chegar no ponto financeiro que você quer, vem numa conversa e que você abre o seu panorama para você entender onde é que você pode crescer dentro da podologia ou não, né? Montar outra equipe, montar outra clínica, filial, ir para a universidade, dar aula. Então, assim, a coisa vai abrindo. Então, às vezes, é isso. Tá com o olhar afiado, porque sempre tem oportunidade, né? E não só isso, como as pessoas precisam de pessoas, né? Como diz o Joel J, as Pessoas. pessoas Uhum. precisam se conectar. O mais importante é o networking, o mais importante são os contatos, o seu relacionamento, né? Então, por isso que eu acho que assim veio um momento muito bom mundial para a gente justamente praticar isso, né? E para chegar no seu pico, eu acho que tem uma coisa que no livro fala que eu acho bem interessante, né? Que é a técnica da visualização. O que que acontece? A mente, ela não sabe o que é real, o que não é. Então, a gente pode criar uma
imagem real para a nossa mente, para ela trabalhar a nosso favor. Olha que interessante, né? Então você, seguindo a sua visão sensível, né? Então imagina, suponha, eu tenho um objetivo, eu pus esse objetivo, eu quero chegar em tal lugar, tá? Eu quero um futuro melhor. Pensa em detalhes que sejam muito específicos, tá? Que em breve terá prazer em fazer o que for preciso para chegar lá. Uma coisa interessante, usar os nossos 5 sentidos, né? Para imaginar que você já está gozando dos prazeres quando você já atingiu o seu objetivo. Então imagina o que você vai ver, o que você vai tocar, o que você vai saborear, o que você vai sentir o cheiro, e o que você vai ouvir, né? E à medida que você faz isso, porque aí é por repetição mesmo, né? Seu medo se dissipa e você vai dando energia e um entusiasmo para correr atrás daquilo que você quer. Isso é muito utilizado, tá? Nos maiores coachings, tá? Os empreendedores, os empresários. Por exemplo, você pega jogadores de beisebol. Ele já visualiza todas as tacadas dele, ele já visualiza a bola entrando no buraco, ele já faz todo o processo antes até de acontecer o jogo, né? E o que acontece? O medo, ele tira o medo de lado e assim, ele tem toda a técnica na cabeça dele. Então, e a mente acredita nisso, por isso que é muito mais fácil você conseguir realizar. Isso da visão, tá? Isso é utilizado por todos os coaches, é uma técnica muito, muito bacana. Alguma coisa, Eni? A visualização com a repetição, isso. A visualização então, com a repetição. No caso do jogador, para quem não sabe, eu fui jogador de basquete aqui em São Caetano. E por muito tempo, até o ano passado a gente tinha uma turma aí que ainda joga basquete. Arriscamos, né? Rezamos para não cair, para não se machucar. Mas o que eu ia falar é assim, eu joguei com a Hortência, né? Conheci a Hortência aí. Éramos jovens, todas adolescentes, porque eu fui adolescente, tá, gente? E qual a diferença dela de uma pessoa que, mesmo sem ela saber dessa técnica de coaching, ela já praticava? Ela fazia o seguinte, a gente terminava o treino e todo mundo queria ir embora, né? Acabou, que bom, corri tanto, tô cansada. Ela pagava, eu não sei se moeda, o que ela dava para um menino ficar pegando o arremesso dela. Ela ficava lá depois do treino, arremessando, 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 arremessando. E todas nós íamos embora, brincava, menos fazer arremesso. Então aí depois quando pergunto, nossa, como ela faz, ela acerta tudo. É porque ela ficou lá repetindo. Ela visualizou o que ela queria fazer. Não sei quantos pontos no jogo, ela chegou a fazer quase 100 pontos numa partida, mas é porque ela repetiu. Exato, a repetição é a nossa maior aliada para a perfeição, né? Muito bom. E aí, o que acontece? E também é interessante a gente fazer essa visão, né, no lado pessoal mesmo, né? Então, imaginar o que eu quero, o meu eu melhor, né, em todos os sentidos, né? Então, assim, alguém que não se leva tão a sério, alguém divertido, mas ao mesmo tempo alguém centrado, né? Alguém que se importa profundamente em criar verdadeiramente excelência na vida pessoal e no trabalho. Uma pessoa com vontade de fazer a diferença no mundo, nem que seja uma diferença modesta. Oi. Abaixa um pouquinho para aparecer todo o seu rosto, que só está aparecendo assim, ó. Ah, tá. Assim tá melhor? Isso, tá melhor. Tá. Aqui na tela eu só vejo... É que na tela eu vejo ele inteiro, então eu tô falando, nossa, tá até um carão, né? Não, tava fechando sua boca. Tá. E aí, fazer uma visualização da gente mesmo, como a gente quer ser visto, né, no futuro, tanto para nós como para os outros, né? Então, fazer uma visualização tanto no trabalho como no lado pessoal, uma pessoa para fazer a diferença no mundo, nem que seja modesta, né, mas significativa, né? E nunca ser negligente com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é muito importante, a gente ter essa clareza no nosso coração. Como eu falei, a mente ela não distingue o que é real e o que não é. Então, você fazendo isso, sempre essa visualização, ela vai acreditar e ela vai te trazer ferramentas para você chegar
onde você já acha, onde você já imagina. Então, por exemplo, em vários processos de coach, mãos de luz, você já põe a situação como ela já aconteceu, né? Não só isso, como você usa os 5 sentidos. Ficou claro, Enil? Tá... E é isso mesmo, eu vou trazer para a podologia, tá? Ai, Má Palácio, linda, tudo bom? Eu vou trazer para a podologia, que é, falar assim, nossa, como ela consegue atender 10 pessoas por dia, 15 pessoas por dia? É o que eu falei anteriormente do basquete. É a repetição. Você acha que lá em 1996 eu conseguia atender? Não, não conseguia, porque demorava 1h30, 2 horas com o pé. Então, a repetição de fazer o pé várias vezes me fez ter uma velocidade e também me fez ter a habilidade de fazer com menos erros, com mais acertos, com uma visão melhor. E é isso. Então, quanto mais pés, quanto mais gente você atender, você vai ficar melhor, né? Então, assim, começa a fazer, começa a fazer. Eu não sei o ditado aí que tem, mas era como é que fala? Um sábio, né? O rapaz encontrou o sábio e falou para ele, como é que o senhor consegue ficar tanto tempo aí sentado, parado? Aí ele fez, eu tô aqui desde 1000 e não sei quanto. Ele consegue porque ele ficou ali parado treinando. É o treino dele, sentado, né? Mas era o treino dele. E aí na podologia é a mesma coisa. E aí usa isso na podologia na prática e a podologia que você... Como é que eu fico uma pessoa mais comunicativa? Falando, né? A repetição, isso mesmo, Fúpia. Leva à excelência. Isso mesmo, é isso que eu falo, né? Insistir. E a visualização também. A visualização, quanto mais você visualiza, mais você vai criando um cenário muito real, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, para a podologia, para a nossa vida, é uma pergunta para a gente se autoquestionar. Como eu posso ser mais útil? Como eu posso ser mais útil na vida de alguém? Como eu posso ser mais útil na vida do meu paciente, do meu cliente, né? Eu acho que, assim, são coisas que você vão te trazendo soluções, né? E hoje é a época de compartilhar. Quanto mais você ajuda, né? Vídeo, internet, todo mundo passando muitos conteúdos, excelentes conteúdos, né? O pessoal está compartilhando, né? Você vai criando mais conexões. Quanto mais útil você for para uma pessoa, mais conexão você cria com essas pessoas, né? Por isso que eu falo até, essas são coisas que a gente faz com que o vale cada vez se torne menor. Desculpa, gente, o vento. Se torne cada vez menor e a gente se mantenha cada vez mais no pico, né? Nos momentos mais altos. E o que é importante também, né? Você primeiro, tudo que você aprender, você aplicar, né? Não adianta só desejar. A gente tem que desejar, né? Tem que ter o conhecimento, tem que aprender e tem que aplicar, né? Como diz, né, é um curso que eu faço, né? Falam obesidade mental, né? Não deixe a obesidade mental acumular. Então, aprende uma coisa, põe em prática. E é muito interessante você pôr em prática os aprendizados, primeiro com você mesmo, né? Porque não adianta eu falar, né? A pessoa, cada um sente de uma maneira. Mas é legal a pessoa poder fazer um exercício, né? E até poder falar assim, nossa, isso para mim fez sentido, isso não fez sentido, isso foi legal, isso não foi legal, não é? É isso mesmo. E você falou da visualização, eu até entrei com o tema, eu vou falar da visualização agora. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheço a moça até hoje, e ela estava se formando, aí me procurou para conversar e tal, e ela falou assim, e eu falei, então, quantas pessoas você quer atender no dia, né? Ai, se eu atender 2, tá ótimo. Falei assim, então tá. E na época eu não falei isso, tá? Eu falei, puta que pariu, é só isso. E aí ela, nossa, porque é pouco? Falei, com certeza, mas é os 2 que você quer, ótimo. Então visualiza isso. Eu vou atender 2 pessoas por dia. Eu vou atender com toda a minha excelência, minha capacidade, todo o meu conhecimento, 2 pessoas por dia, tá? Eu quero 10, você quer 2, beleza. Então assim,
Começa a visualizar essa pessoa chegando, essa pessoa assim. Outro dia mesmo, nessas coisas de lives que a gente está envolvida agora, o rapaz falou assim, então tá, vamos visualizar. Aí o cara não tem nem um Fusca e visualiza uma Ferrari. Não pode visualizar de degrau? Vamos visualizar de degrau? Eu quero arrumar um emprego, aí depois eu quero, sabe? É possível a visualização, é legal, mas assim, vamos visualizar com as coisas que a gente já tem, com os amigos que a gente já tem, com a família que a gente já tem, com o emprego, com a clínica que a gente já tem. Quantas? Eu atendia 5 pessoas antes da pandemia, agora eu quero mudar. Esse mês eu quero atender 6 por dia, já aumentou um. Né? Não, eu quero atender 200. Você consegue atender 200? Você vai ter fôlego para atender 200? Então não adianta visualizar também uma coisa totalmente impossível. Né? Assim, Sim, sim. dentro de uma realidade. Pode querer a Ferrari? Claro que pode. Né? Mas vamos fazer um degrau de cada vez, né? Sim, sim, com certeza. Importantíssimo, né? Muito bom. E eu acho que assim, também não importa onde você viva, mas sim como você vive, né? E uma vida feliz e cheia de riqueza é como uma paisagem mesmo, né? Feita de picos e vales, né? Que elas vão se alternando naturalmente, né? E os vales são os momentos em que sentimos falta do que não temos, e o pico são momentos que a gente valoriza o que a gente tem, né? Uhum. Quando você começa, outra coisa que eu acho que eu faço muito isso, né? A gratidão. Eu sempre vejo, né? No meu dia, o que teve de bom, e tem muita coisa mesmo, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente também enxerga isso. A gente treina o nosso olhar, né? Para o que faz a diferença. Por isso que eu falo que é tudo muito relativo, a gente ficar nos picos e vales. Tudo depende muito do como a gente ressignifica as coisas, né, Eni? Uhum, com certeza. Outro olhar que está todo mundo falando agora, né? Olhar com outro olhar para a gente poder entender o que está acontecendo e se ressignificar. Esse final de semana eu estava em casa sozinha, minha irmã saiu, oi, e aí eu fui mudando os vasos de lugar, né? Para ver se ele dava um outro olhar para casa. E dá, né? Mudou de lugar, ele estava em outro lugar, está brilhando mais, está tomando mais sol, está tomando mais vento, né? É isso, é ressignificar. E às vezes é uma coisinha pequena também, né, Silvia? Às vezes a pessoa pensa que Sim, mudar é uma coisa sim. grandona. É uma coisinha pequena. Eu vou mudar, porque agora eu vi todo mundo aí que está falando nas lives, estão com camiseta personalizada. Aí vai lá, tem dinheiro, está conseguindo fazer, vou personalizar minha camiseta. Né? É uma mudança pequenininha, que só vai fazer bem para você, mas é uma mudança importante, né? Pequenininha, mas importante. Vocês já ouviram falar de 1 grau? Se você muda 1 grau, esse 1 grau já faz toda a diferença. O seu rumo vai totalmente diferente. Basta Uhum. mudar 1 grau só, entendeu? Com certeza, com certeza. E o interessante, como a Oi. gente falou, né? Que picos e vales, eles estão ligados, né? Então, o que acontece, né? Para você transformar um vale num pico, você precisa mudar qualquer uma das duas coisas, tá? Ou o que está acontecendo, né? Ou o modo como você se sente sobre o que está acontecendo. Se você não pode mudar a situação, né? Ótimo. Se você pode mudar, desculpa, a situação, ótimo. Mas, caso contrário, você não consiga mudar, né, a situação, você pode mudar o que sente a respeito da situação, né? E aí você inverte essa situação no seu benefício. Então, vide, eu acho que hoje um exemplo sempre, né, o coronavírus, né? Eu acho que, como que você vai enxergar? Não dá para a gente falar, não existe coronavírus. Existe. Mas como que eu vou olhar para a crise, para o coronavírus? Você entendeu? Então, por exemplo, nessa época, né, de crise, não vale a pena a gente ficar preso no passado, né? E sim, pensar, então, no modo de ver as coisas diferentes, passar a entender que modelos de negócio que eu posso fazer diferente, um novo tipo de cliente, um novo tipo de informação, né? Isso eu acho que é muito importante, porque aí você começa a ter e criar ideias inovadoras, né? Então, Com por isso que eu certeza. acho que assim, depende, por isso que é tudo muito relativo, picos e vales, né? Onde todo mundo tem, né? Isso é a natureza, isso é a vida, né? E o que é outra coisa que eu Bem-vindo à acho... vida, né? Exato.
E eu acho que também, então o que que acontece? Quando você sai do vale, quando você decide ver as coisas de outra forma, aí sim, é por isso que eu falo do ressignificar, né? E tem uma coisa que pega muita gente, é normal, que é o medo, né? O medo, muitas vezes, ele paralisa as pessoas, né? E o que que é a origem do medo? Até a gente falou um pouquinho na outra vez, mas eu acho que é um assunto bem importante, porque ele deixa a gente não fazer, realizar um monte de coisas que poderiam nos trazer muita satisfação no futuro, né? Então, o que que acontece? A maioria dos casos é o ego, né? O nosso ego, ele costuma nos deixar arrogantes quando a gente está no pico e temerosos quando a gente está no vale, né? E ele impede de ver o que que tem por trás, a realidade da cena mesmo, né? Por quê? Porque ele distorce a verdade. E olha que interessante, né? Quando você está no pico, o seu ego faz com que as coisas... Saúde, Renê. Saúde. O ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são, e quando você está no vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. E ele faz você pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não vai terminar nunca, né? Então, entender, tá? Tanto os momentos bons como os momentos ruins, eles são verdadeiras dádivas que a gente tem. E que cada um deles tem muito, muito valor. Isso, lógico, se a gente administrar bem, né? Então, o que que acontece? O propósito do pico é celebrar a vida, né? Enquanto o propósito do vale é ensinar sobre a vida. Olha que interessante. E quando a gente entender isso, né, a gente vai então, chegou um momento de vale. O que que eu posso extrair com isso? Porque é uma dádiva, é uma bênção, mesmo que a gente ache que não, mas tem muitas bênçãos, né? Aquele bem oculto por trás da cena. Não é verdade? Conta alguma coisa, Eni. Eu acho que esses foram os tópicos, né? Se você quiser compartilhar alguma história, alguma coisa que de repente até falar de picos e vales, que é interessante. Eu acho que até contando do coronavírus, você tem uma trajetória linda. Eu acho que a sua trajetória do coronavírus também está sendo uma trajetória incrível. A sua reinvenção como pessoa, como profissional, em todos os sentidos, é incrível. Só vou dar o parênteses aí da Rejane, que ganhou o livro no sorteio da terça-feira passada. Eu enviei um e-mail para ela e ela não retornou. Então é Rejane, o e-mail dela começa com Jane e é do Gmail. Então, se alguém conhecer a Rejane, foi ela que ganhou. E se ela não entrar em contato com a gente até quinta, eu vou sortear novamente, tá bom? Outra coisa também é que nós fizemos várias lives com vários podólogos, né, do universo de podologia. Uma sessão, foram 9 mulheres. E agora eu vou convidar os homens, tá? Então, a partir de quinta-feira, a gente vai fazer a leva de podólogos homens aí, né? Vou convidar os amigos aí da podologia, Orlando, Silvio e aí por diante, tá? Muito bacana. Picos e vales, né, no coronavírus. Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu estava no processo com o Sebrae, um projeto chamado Ali, que é um processo de inovação. O meu consultor era Wagner Suzuki. Aliás, ele tem um canal, quem quiser seguir ele lá, ele dá muita dica de empreendedorismo. Eu estava no processo e a gente estava fazendo uma inovação. A inovação aqui dentro da casinha ia ser física, né? Ela ia acontecer com coisas reais, assim, né? Iam ter produtos, algumas coisas reais físicas. E aí, obviamente, tivemos que parar o processo. E por que eu falo sou privilegiada? Eu estava com uma pessoa capacitada para me dar dicas, né? Extrair de mim o melhor naquele momento, que, claro e óbvio, né? Então, a casinha do pé fechou dia 18 de março. Eu tenho aqui uma estrutura de 2 manicures, uma recepcionista, uma pessoa que cuida da limpeza, uma massoterapeuta e uma astróloga. A astrologia já não vai vir mais, na primeira semana já saiu a parceria, tem os projetos dela e viu que o custo daqui ia ficar pesado para ela. E as outras pessoas foram ficando, então fechou, casinha, fechou, acabou, o que faz? Né? Então 2 dias chorando, triste,
como todo mundo, né? E aí eu tenho que sair desse vale aqui, gente. Tenho que sair desse vale, que senão eu vou perder, né? Tudo que eu já conquistei. Então, assim, e aí, conversando com as pessoas certas, é isso que eu falo. Tem milhões de pessoas aí na internet, milhões, né? Que você pode conversar com ela. Escolhe uma, né? Eu tive o privilégio de ter minha família, eu tenho o privilégio de ter a família que eu tenho, e eu estava já no processo esse de Podologia do Futuro com a Silvia, que também me deu muito apoio, né? E também estava com o Wagner, né? Ele conseguiu, é isso que eu falo. Ah, ele te deu todas as dicas, assim, não. Ele conseguiu extrair de mim o que eu tinha de melhor naquela hora para lutar com as minhas ferramentas, né? Exato. Até ele tem um slogan que ele fala com todos os consultores dele. Vai, Eni, só vai, Eni, vai. Entendeu? Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu estava com a pessoa certa na hora certa, mas assim, foi ele que te ajudou? Sim, ele me ajudou. Ele conseguiu que eu fizesse, entendesse que dentro de mim já estavam todas as ferramentas que eu precisava Exato. naquele momento. Tive a ajuda da Silvia, tive a ajuda da família, não posso esquecer. E de alguns clientes também, que ligaram, que calma, a gente vai tentar, se precisar de mim. Então, assim, ligar e falar, se precisar de mim, eu tô aqui, nossa, já ajuda pra caramba. Não fez nada, né? Só ligou. Não, ligou, cara. A pessoa te ligou, tá preocupada com você. Então, foi esse processo, a gente conseguiu fazer algumas ações muito importantes. Eu tenho um sobrinho, esse que escreve aqui com a gente, que cuida da nossa mídia, do marketing digital. A gente fez uma ação e a gente conseguiu um valor significativo para pagar as primeiras contas, né? Dá para pagar tudo? Não, não dá. Mas a gente tinha que ter um norte, né? E foi isso que todas essas pessoas que estavam ao meu redor conseguiram fazer que eu enxergasse que as ferramentas estavam dentro de mim. E aí eu consegui tomar decisões assertivas, que é isso que eu falo. Sai de fora, olha, né? E aí eu coloquei um temperinho de cada um. Temperinho da Silvia, temperinho do Rodrigo, temperinho do Wagner, temperinho do coisa. E aí eu consegui tomar as decisões mais assertivas. Tem ainda muito para acontecer, porque estão dizendo que essa vai até mais uns 2 meses. Tem muita coisa para acontecer. Mas você com calma, você conseguir conversar com o dono da casa, que tem que pagar aluguel, conseguir ligar para o Itaú, conseguir maquininha de cartão, essas coisas todas, baixa taxa. Então, assim, se você não está preparado, você perde a chance das suas oportunidades. E essas oportunidades, tudo isso que eu estou falando, nada me trouxe muito dinheiro. Só trouxe decisões assertivas. Foi isso que eu fiz. Muito bom. E é o que se fala, quando a gente está preparado, né? Não preparado só, a gente tem que saber que os picos e vales sempre vão acontecer. Então não é que a gente está no pico que não vai para o vale, isso é normal, né? Mas a gente tem que estar preparado e tem que estar aberto. Porque o que fala, os insights, o tempo todo a gente recebe insights super poderosos. Só que quando a gente não está aberto, a gente não enxerga esses insights, né? Com Então é o certeza. que falam, né? As ferramentas estão dentro da gente, né? Pode ser que venha por um lado, ou por outro, alguma ajudazinha, mas as respostas todas, você está dentro de você que encontra as respostas, né? Então isso é muito interessante, por isso que eu gosto até desses exemplos, né? Para você ver. Eu acho que é importante a gente acolher nosso medo, né? Mas não deixar ele extrapolar a ponto de te paralisar, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu brinco que eu falo que ele tem que ter data de validade, né? Então acolhe ele, deixa 2 dias, quer seja tristeza, medo, qualquer um sentimento que não deixe de validá-lo. Isso é importante. Exatamente. Mas E é não até bom deixe ele te falar, dominar. deixa eu só colocar um parênteses. E é isso mesmo. O medo saiu de mim? Não. Ele está aqui, porque as coisas continuam acontecendo. Ele está aqui do lado, né? De vez em quando, a hora que vai tomar banho, a hora que vai andar, a hora que pega, né, Uber, tô andando de Uber, por segurança, ele vem, né? Ele fala, tá bom, eu sei que você está aí, agora eu preciso, né, levantar e fazer alguma coisa. E aí a gente deixa, ele tá lá, gente, é tudo normal, é vida que segue, ó, belisca, dói, sabe? É vida que segue, porque ela consegue. É isso que eu falei.
Tenta tirar de dentro de você o que está aí, que já está aí. Ninguém tira de você, é conhecimento. Né? Conhecimento, vivência e tal. E é isso que a gente está fazendo aqui no Podologia do Futuro. É passar a minha experiência que eu tive dessa vivência toda, são 24 anos com uma clínica de podologia, antes sozinha, depois com equipe, e a Silvia com o know-how dela de coach, de mão de luz e de reiki, para a gente poder trazer para vocês o nosso conhecimento e fazer essa jornada do vale, e quando chegar no pico, ser um pouco mais prazerosa. Não é isso, Silvia? Eu invisto há 10 anos em autoconhecimento, né? Então, até vai ter muitos assuntos muito interessantes, tá? Porque o que eu falo hoje é muito valorizado a inteligência emocional. Porque a parte técnica a gente aprende, né? A repetição leva à perfeição, né? Na parte técnica. Mas o mais importante, eu acho que é a nossa cabeça, a nossa mente, nossos pensamentos. Por quê? Porque são esses que vão nos levar para patamares muito incríveis ou vão nos deixar paralisados, né? Por isso que eu acho que é muito interessante a gente entender, trabalhar a nossa cabeça, a nossa mente e ter consciência das coisas, né? Então entender o que o medo traz. O medo é positivo, em alguns aspectos ele é muito positivo. Mas você também tem que entender que em alguns aspectos você tem que ser mais forte do que o seu próprio medo, não é? E não deixar o seu medo te paralisar. E quando você começa a ter autoconhecimento, é um processo, eu falo que é um caminho sem volta. É um caminho que, assim, você não se ilude nas coisas que não são reais, né? Eu brinco que é o preto no branco. Mas o preto no branco é o preto no branco. Ele é preto, ele não é o cinza, né? Então tem os lados que é muito positivo. Você começa a se tornar o dono da sua mente, né? Como eu disse, é maestria mental. Né? Então você consegue trabalhar muito a favor disso, né, Eni? Conta alguma coisa, que eu sou curiosa, eu adoro as histórias da Eni. Aliás, gente, o projeto que eu falei que eu estava com o Sebrae, o projeto é em paralelo a esse, todos eles se misturam, tá? Então, Eni, Casinha do Pé, Podologia do Futuro, e agora eu vou ter um canal, ainda não sabemos qual vai ser, mas assim, quinta-feira já começa, tá? Onde eu vou contar a história, tá? E essas histórias também eu vou colocar aqui no Podologias do Futuro para você ouvir. O que é contar a história? Contar a história, vamos ver. Como eu conheci a Silvia, né? A gente estudava no mesmo curso e era uma das pessoas que eu menos falava. Falava oi, gostava dela, não desgostava, né? Ainda bem, né? Aí falava oi, ela ficava lá e eu aqui. Tanto é que quando a gente começou a conversar sobre o projeto, assim, nossa, de onde saiu essa Silvia e de onde saiu essa Eni? Porque a gente não se falava, né? Não sabia o que a outra pensava. Era na sala de aula, não tem 30 pessoas e você se identifica mais com aquela, por empatia, né? Por gostar, por morar na mesma cidade, por pegar carona. Né? Não importa. E eu ficava lá com aquela minha turminha e depois que passou todo o curso, a gente resolveu se falar e aí montar esse projeto Podologia do Futuro, né? E por que eu falei que eu tenho 4 projetos? Porque a gente pode fazer mais coisas do que a gente quer. O que você quer fazer? Oh, Silvia, o que você quer fazer? Eni, o que você quer fazer? Rodrigo, podólogas, o que vocês querem fazer? Ah, a Eni tá com um canal lá, acho que eu vou olhar para o canal dela, deixa eu ver se eu me inspiro. Né? Porque senão a gente só acha que inspiração é a Oprah, é a Fernanda Montenegro, né? Coisas, a dona da Magazine Luiza, só elas que são. Não, eu tenho coisa para aprender com a Silvia, que está aqui do meu lado. Tenho coisa para aprender com as pessoas que estão aqui no meu canal. Entendeu? Então, assim, a Eni vai contar a história. O Wagner acabou de entrar. Ele foi uma das minhas. É isso que eu falei anteriormente. Conseguiu tirar de mim essa coisa que eu já queria fazer: contar a história. E contar a história aqui no Podologia do Futuro é mostrar que as diversidades acontecem. Aí a Silvia entra com o expert dela, que ela está se preparando há anos para a gente poder dar suporte para vocês. Então é isso. Não, e olha que interessante. Não, e olha que interessante, agora eu vou contar da Eni. A Eni falou, mas eu não sei o que eu vou contar. Ela começou a me contar umas histórias, eu falei, uau, Eni, que incrível, né? Incrível as histórias.
é o que eu falo, né? A melhor história que a gente tem é a nossa história, né? Então, isso são... Eu falei, Ni, eu fiquei assim, chocada, assim, maravilhada com as histórias dela, né? Porque muitas vezes eu falo que a gente fala, eu não tenho muito para contribuir. Nossa, tem muito, é uma riqueza só, né? As histórias, por isso que eu falo, eu adoro as histórias da Eni, tem muito aprendizado, tem coisas, uma trajetória linda como pessoa, como profissional, como tudo, Eni. Só tenho admiração por você, viu? Obrigada. É recíproco. E aí a gente vai contar história, né? Então tá lá, quem quiser ir lá votar, eu vou colocar aqui também, tá? A votação, porque tô fazendo uma votação para saber qual vai ser o nome do canal, tá bom? Vou colocar aqui no nossos stories, tá bom? Então assim, segue a gente, nós somos capacitadas para estar mostrando para vocês ajudar no caminho aqui das pedras dentro da podologia, né? Eu, com a minha experiência de 24 anos, essas histórias todas aí que as pessoas falam que eu conto, então eu vou contar. Isso mesmo. E a Silvia dando todo o embasamento técnico de coaching, de reiki, de mão de luz, né? Fala aí, Silvia. Eu acho que o nosso tempo tá bom aí, Silvia? Tá, eu acho que faltam mais 4 minutos, ainda dá tempo. Ah, Eu tá acho que bom. é isso, né? A gente trabalhar muito o nosso lado empreendedor, o nosso lado inteligência emocional, o nosso lado mental trabalhando a nosso favor, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, é fundamental. A gente faz, quando a gente tem essas ferramentas, a gente faz do limão uma limonada. Faz uma limonada gostosa ainda por cima, né? Por isso que eu É acho, verdade. a gente está dentro da gente, né? A gente só tem que redescobrir, não é nem descobrir, é redescobrir, porque ela já está lá, né? Então eu acho que tem ferramentas poderosíssimas, né? Tem histórias incríveis, né? O que eu falo, a história da Eni, da podologia, é uma história linda de superação, de desafios, de batalhas. E eu te falo, o mais interessante na vida é isso, é a trajetória. Não é onde a gente vai no final, onde a gente está, a nossa trajetória, né? A nossa evolução, a nossa mudança. Eu acho que isso sim é a E o coisa que que a mais gente rica. faz? E o que que a gente faz com essa história também, né, Silvia? Né? O que Exato, que a gente exato. faz? O que que a gente faz com esse resgate, né? Que estão falando muito agora, resgate da casa, resgate do filho, resgate das relações. O que que a gente faz com esse? O que que foi que eu fiz lá atrás quando eu montei a casinha do pé que eu posso usar agora para estar passando para as pessoas? Tem gente agora perdida. O que que eu faço? Monto, desmonto, saio da clínica, fecho a clínica, fico em casa, faço crochê. Não sei. Aí talvez conversando com a gente, você vai dar um norte aí. Faz crochê, que legal. Faz bastante crochê, pode mandar para mim. Então, assim, é isso que a gente sabe. Eu vou. É isso que eu vou. A gente está aqui para contar história, mas assim, história. E a gente vai ser sustentada pelo conhecimento, né? É isso, Silvia. Acho que faltam uns Sim. 3 minutinhos. Né? Ah, Se deixa eu só alguém dar um te recado quiser de novo também, só dar um recado da Rejane, que eu vi que entraram mais podólogas. Gente, quem ganhou o livro do sorteio foi Rejane. E o e-mail dela começa com Jane, é do Gmail. Eu enviei e-mail para ela, ela não retornou. Então, se ela não retornar até quinta, na nossa live, que eu vou depois anunciar quem vai participar, vai ser uma leva de 9 homens, né? Dentro da podologia, a gente vai sortear novamente na quinta-feira, tá bom? Então, Rejane, alguém conhece a Rejane? Avisa para ela que ela ganhou o livro Picos e Vales. é até legal compartilhar, quem quiser, né? Deixar, tipo, dúvidas, se quiser compartilhar alguma coisa, né? A parte que a gente vai falar muito da parte comportamental do empreendedorismo, né? Eu acho que são Aham. coisas que, assim, começa que a gente vai trazer muito conteúdo, tá bom? Tá, então, quinta-feira, a gente não esquece. Mais live aqui às 12 horas. Esse vai ser o nosso horário, acho, né, Silvia? A gente não decidiu. Tá. Então, quinta-feira, a gente está aqui ao meio-dia. Eu vou trazer um podólogo homem para falar com vocês, ok? Porque eu vivo falando podóloga, podóloga, podóloga. Estou falando que eu estou só generalizando. Mas não é, gente. Ó, tem alguém falando aí que é a Rejane. A gente já fala com você, Podoliza. A gente já fala com você, tá? É isso.
quinta-feira, ao meio-dia, aqui, a Ah, live. então Beleza? A Rejane da Podolis. Perfeito, É Rejane, você entre que em tem contato. é você que tem o e-mail, Jane, eu sou. É isso? Então é você, ganhou o livro. Parabéns, Beijo, Rejane. Sil. Beijo, Beijo, Sil. gente. Um Muito ótimo obrigada, viu? dia.